Peço que a igreja estende a mão para cá, a gente pode estar orando para ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui, Senhor, o teu servo. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor já colocou uma palavra, Senhor, no coração dele, meu Pai. Eu não sei se é palavra de correção, seja de libertação ou de bênção. Mas que for, Senhor, que o Senhor venha nos salvar, Senhor, nessa noite, meu Pai. Ele não deixou de vir, Senhor Jesus, meu Pai. Ele veio fazer a tua obra, Senhor, nesse humilde lugar. Que ele venha, Senhor Jesus, fazer o que o Senhor quer nesse lugar. Porque tudo aqui é para a tua honra e tua glória, Senhor. Já te agradecendo e te bendizendo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aproveitando os irmãos estão em pé, Marcos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Aleluia. Versículo 35 ao 41. Aleluia. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Versículo 35 ao 41. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Glórias a Deus. Amém? Amém. Nos diz assim a poderosa palavra do nosso Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Os irmãos podem sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Irmãos, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite para bendizer, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Agradecer pelo pastor, o convite do pastor, da pastora. Deus continue abençoando vossas vidas. Como já disse a minha esposa, fazia tempo que a gente não viu os irmãos, mas aprove o Senhor marcar esse dia para nós estarmos aqui nesta noite para bendizer e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, essa passagem eu creio que é conhecida de todos os irmãos, mas a palavra do Senhor se renova em nossos dias, a cada dia se renova em nossas vidas, né? Fala-se sobre quando Jesus acalma a tempestade. Irmãos, a primeira coisa que, quando a gente vai meditar nesse texto, e a revelação que o Senhor nos traz é que Jesus falou para os discípulos: passemos para o outro. E eu e você, quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nos batizamos, que nós cremos no Senhor para que nós sejamos salvos. Nós se batizamos. Meu Deus. Foi também um convite do Senhor. Olha, você vivia no mundo, você fazia as coisas da sua maneira, você pensava era do seu jeito. Agora eu estou chamando você para o outro lado. Aleluia, Deus. Eu quero que você passe comigo para outro lado. Que você tenha uma outra atitude, um outro direcionamento, porque agora eu quero dar vida nova para você. Meu Deus. Então, Jesus também, quando nós aceitamos Ele e se batizamos, foi o que Ele fez. Olha, agora vocês têm que vir para o lado de Cristo.
Vocês têm que viver ao meu lado agora. Aleluia, Jesus. Essa é O meu maneira, entendimento na Deus. sua vida, a palavra minha nas suas vidas, para que vocês sejam abençoados na face dessa terra. E glória a Deus que nós já estamos desse lado, porque o Senhor nos escolheu e nos chamou. Graças a Deus. Mas os discípulos, irmão, Jesus sempre ensinava aos discípulos por parábola, para que eles pudessem compreender. E aqui então Jesus ensinando, Jesus fala assim, ó, passemos para o outro lado do lago, ou do mar. E quando nessa Aleluia, Deus. empreitada, Olha aí, Jesus. quando eles estão indo para o outro lado, levanta-se uma grande tempestade. Uma coisa que eu e você temos que saber, irmão, não é porque Jesus nos chamou, nos escolheu a minha vida e a sua vida, que nós vamos ser livres, muitas das vezes, de algumas tempestades. Pai, essa é Algumas tempestades vão surgir, alguns obstáculos vão surgir, mas o que eu não posso perder é a minha fé, a minha confiança em Deus. Verdade, Jesus. Porque Jesus sempre vai estar comigo, Jesus sempre vai estar com você, a qualquer momento na sua vida. Eu creio. Porque Ele escolheu o nosso barco para estar, o glória. Ele escolheu a nossa vida. Olha aí, E é Deus. por isso que nós estamos aqui nessa noite. É porque Ele nos escolheu, assim como escolheu os discípulos. Só que, irmão, tem coisas que nós temos que aprender. Quando eles estão indo para o outro lado, quando se levanta a tempestade, eu aprendo uma coisa aqui. Por que que eles esperaram quase o barco afundar para depois acordar Jesus? Olha aí, Jesus. Vai falando, Deus. Os irmãos podem ver no texto que quando o vento se levantou, o temporal, e a água estava quase enchendo já o barco, aí que eles tomaram um posicionamento de acordar Jesus. Meu Deus, olha aí, forte. E nós somos assim muitas das vezes. Verdade. Desse jeito. Você está vendo que o problema está chegando. Você está vendo que muitas das vezes vai surgir um grande problema. Aí o que acontece? Nós esperamos o problema chegar. Nós esperamos Olha acontecer aí, o problema para depois despertar o mundo. Verdade, papai. Aleluia, Olha aí, Deus. papai. Mas não podia ser diferente. Eu sempre gosto de fazer essa colocação, ainda mais para os irmãos que são mão de casa. Meu Deus. Porque os sinais já nos mostram que vence um grande problema. Um temporal não se forma assim não, ele mostra sinais. Glórias a Deus. Pode ver até nós. Você olha para o céu, viu que as nuvens ficaram cinzentas? Opa, vai vir uma tempestade. Quer ver uma coisa que nós faz? As donas de casa, e às vezes usa até os maridos. Você olha, você lavou a roupa, seu quintal tá cheio de roupa. É ou não é? Seu quintal tá cheio de roupa. Você olha para o céu, você fala assim, você vê aquela nuvem escura. Mas ela tá lá embaixo. Aí você fala, dá tempo da roupa, você calma um pouquinho. Você sai para a varanda, você sai lá para fora, começa a conversar com o vizinho, daqui a pouco o vento começa a soprar, ou seja, sinal, ó, tá vindo uma tempestade. Aleluia. Olha a roupa no varal, mas aí você pega na conversa, você vai fazer alguma coisa, você se distrai, quando você vê, já tá goteirando, já tá pingando. Meu Deus. Aí o que acontece? Corre, a roupa no varal, tá tudo. Aí sai, puxa a roupa e rasga a roupa. E se o marido tá dentro de casa, a chuva, corre, ajuda, pode. Agora, é a mesma coisa que com os discípulos. Por que vai esperar o barco encher para depois Verdade. despertar o mestre? Olha aí. Por que vai esperar cair a chuva para recolher a roupa? Meu Deus, olha aí. Os sinais já foram dados. O temporal se armou, o temporal se aproxima. Então eu tenho que ser inteligente. Verdade. A hora que eu ver o sinal que o negócio, o problema está chegando perto, eu já tenho que me prostrar. Verdade. Eu já tenho que ir ao encontro do mestre. Eu já tenho que despertar ele, eu já tenho que chamar ele. Por quê? Porque está surgindo um grande problema na minha vida. Aleluia. Então eu desperto ele antes para que o problema não venha bater na minha porta. Verdade. E hoje nós somos um tal de comodismo, irmão, muitas vezes. Nós esperamos o problema chegar para depois despertar o Jesus. Aleluia. Foi o que os discípulos fizeram. Quando chega a tempestade, a água já está enchendo o barco. Jesus está aí. Jesus está aqui conosco.
É Ele que convidou nós para passar para o outro lado. Glórias a Deus. Aí eles vão despertar Jesus. E olha, eles despertam Jesus. Senhor, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Aleluia, Nós vamos Deus. morrer, nós vamos perecer. Irmãos, Deus de Abraão. Jesus levanta Esse Deus é e dá um puxão de orelha neles. Olha aí, papai. E dá um Tá puxão de falando, orelha neles. Deus. É, Deus, dessa maneira. Meu Deus. É como se Jesus dissesse assim: por que vocês esperaram o problema aparecer, acontecer, ficar tão grande desse jeito? Vocês não têm fé? Por que vocês foram tímidos, acanhados, acomodados? Não tem desfé? Jesus levanta, repreende o vento, manda o mar calar. E eu acho lindo isso. É dessa maneira, Deus. O nosso Deus é tão poderoso, irmão, mas tão poderoso. E eu gosto de fazer essa colocação. Você já viu o ouvido do mar? Glórias Ou o a ouvido do vento? Eu nunca vi. Mas Deus, irmão, Ele é tão poderoso que Ele fala para o mar assim: cala-te. Eita, Deus. E fala para o vento: cessa-te. Aleluia. E eles ouvem a voz do Senhor. Aleluia. Olha aí, Glória a Deus. Deus. E nós? Se a natureza ouve a voz de Deus, e nós? Eita, Jesus. E nós muitas das vezes ficamos na rebeldia. Olha aí, Deus. E nós muitas vezes só ficamos na murmuração. É desta maneira. E nós que ficamos muitas vezes só na reclamação. Olha aí, Jesus. E Deus está falando: eu estou no barco. Eu estou no barco. Eu estou no barco. Cabe buscar. Cabe se prostrar. Cabe pedir. Cabe invocar o meu nome. Porque eu estou perto. E eu vou ajudar. Então para de reclamar. Para de murmurar. Para de duvidar. Apareça, aconteça. Faça as coisas acontecer. Porque eu estou aqui do lado. Aleluia. Deus, dessa maneira, Pai. Então quando Jesus repreende eles, irmão, foi para isso, para que eles se despertassem. Eu estou aqui, eu estou junto aqui. Meu Não Deus. precisa deixar chegar o problema para depois você clamar, Olha aí. para você me despertar. Aí chega lá e fala: Senhor, nós vamos morrer. Isso não chama Jesus, é morrer mesmo. Porque a água ia afundar o barco. Só que Jesus Glórias está a lá. Deus. Então o que nós aprendemos com isso? Não deixa o problema chegar até a sua vida, até a sua casa, até a sua família. Jesus já te escolheu, Jesus está no barco, Jesus está na sua vida, escolheu a sua vida. Comece a clamar antes que o problema chegar. Comece a despertar o Senhor antes do problema chegar. Porque Ele é poderoso para fazer qualquer coisa e nos abençoar. E o milagre acontecer na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, já passamos para o outro lado. Jesus está no nosso barco. A tempestade pode aparecer, pode acontecer de se levantar, pode. Mas eu não posso desacreditar e perder a Aleluia, minha fé Deus. e perder a minha confiança que Jesus está vendo tudo. Aleluia. Que Jesus sabe de tudo. Então o que cabe a mim, que cabe a você e nós, igreja do Senhor, é despertar o Mestre a cada dia na Verdade. nossa vida, para que as coisas venham a acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Glória. Só que eu quero entrar numa parte agora, irmão, que me chamou muita atenção. Quando eles despertam o Senhor Jesus Cristo, Jesus se levanta, dá um puxão de orelha neles. Por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? E Jesus repreende o mar, o vento, tudo se faz bonança. Os discípulos, irmão, eles falam uma coisa que me deixou intrigado. E os irmãos vão entender. Quando acontece essa cena extraordinária na vida deles, diante dos olhos deles, quando se fez bonança, eles falam uma coisa que me deixou meio pensativo. E que é essa coisa, pastor? Eles falaram assim: quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. É, papai. Olha aí, Deus. Pera aí, irmão, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Verdade. É, general. Como que eu estou aprendendo? Como que eu estou vendo os milagres que Jesus faz?
Ele escolheu a minha vida, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele está me ensinando, eu sei como eu tenho que prosseguir na face dessa terra, obedecendo a sua palavra. E agora eu vou dizer, depois que Ele operou um milagre na minha frente, para a minha vida, no caso deles, que para a vida deles, e nossa também no dia a dia, como que agora eu vou perguntar, quem é esse? Eita! Olha aí, avó! Ué, será que ele não conhece ainda Jesus? Olha aí, papai! Será que nos dias de hoje nós verdadeiramente conhecemos o nosso mestre? É verdade, pai. Será que Olha aí, verdadeiramente nós conhecemos o Deus que nós servimos, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Por que, pastor? Vou dizer. Porque quando nós estamos na bonança, é fácil dar glória. É fácil dar aleluia. É fácil engrandecer o nome do Senhor. E quando vem o vento? Meu Deus! Sabe qual que é o nosso costume? Deus não está nos vendo. Verdade, pai. Ah, Deus não está me ouvindo. E olha que eu tenho levantado na madrugada. E olha que eu tenho feito isso. E olha que eu tenho feito aquilo. E olha que eu tenho buscado. E olha que eu tenho perseverado. Mas parece que Deus não está me vendo. Tá sim. Tá sim. Só que tem coisa que nós temos que mudar o posicionamento. Olha aí, Jesus. É desta maneira. Nós temos que aprender uma coisa. Buscar Jesus mais de perto. Olha aí, pai. Meu Deus! Quer ver? Os irmãos lembram da viúva? Que o credor chegou para tomar os 2 filhos dela? Sim. Quando ela passa o problema, que chegou lá na casa dela, que o credor ia levar os seus 2 filhos para ser escravo. Eliseu podia ou não podia profetizar a bênção na vida dela? Podia. Tinha uma comunhão tremenda com Deus. Só que Deus vai usar a boca do profeta para dar uma receita para aquela mulher. Aleluia! Olha aí, Jesus. Qual receita, pastor? Eu vou falar. Deus podia usar o profeta Eliseu ali para profetizar a bênção para ela. E falar para ela, pode voltar para sua casa que Deus vai prover. Mas sabe o que Deus falou através da boca do profeta? E todos nós sabemos? Vai. Depois que ela revelou que só tinha um botija de azeite, o profeta, Deus, através da boca do profeta, falou para ela assim, ó, vai. Entra no teu quarto, você e teus filhos, e fecha a porta. O que representa isso para nós, irmão? Deus estava vendo o problema dela ou não estava? Estava. Tanto é que ela foi atrás do profeta Eliseu. Quando ele fala, declare-me o que você tem em sua casa. Ela falou assim, não tenho nada. Tua serva não tem nada. A não ser uma botija de azeite. Eliseu lá na porta, Deus podia mandar para ele, profetiza aí. Glória a Deus. Só que Deus falou assim, não. Manda ela voltar para a casa dela. E entrar dentro do quarto dela. Ela e os filhos dela, quer dizer, todo mundo da família. Fecha a porta porque lá vou operar um milagre. Sabe o que representa isso? Voltar a ter comunhão com Deus de perto. Aleluia. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que, olha, está com problema, está passando um temporal, entra para dentro do teu quarto, porque o Deus que conhece todas as coisas, Ele vai te ouvir. Aleluia. Deus. Isso é chegar mais perto de Jesus. Foi o que os discípulos fizeram aqui. Chegou o temporal, a água estava enchendo o barco. Eles chegaram mais perto e despertaram Jesus para essa guerra, para essa causa. Então nós temos que entender, irmão, que o obstáculo vai surgir enquanto nós estivermos na face dessa terra. Só que nós, irmãos, temos que aprender. A palavra fala assim que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Os discípulos, quando eles falam isso, dá a entender que eles não conheciam totalmente o Senhor Jesus Cristo. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Olha aí, Jesus. Sabe quem que é esse? Esse é o que te trouxe aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Esse é o que te escolheu. Glória a Deus! Esse é aquele que, quando todo mundo duvidou de você, e muitas das vezes duvida, este é aquele que te chamou desde o ventre da sua mãe. Esse é que ele te livrou na caminhada e te livra cada dia mais. Este é aquele que cura.
Esse é aquele que liberta. Esse é aquele que transforma. Esse é que eleva o homem, põe o homem numa posição elevada. Esse é aquele que opera milagre, que cura, que salva, que transforma, que liberta. Esse é o Deus a qual nós servimos, irmão. Linda Deus, E aleluia. um dia eu tive que conhecer de perto esse Deus. Um dia ele me fez chegar mais perto dele, Glória a Deus. para que eu pudesse conhecer ele mais de perto. Eu era uma pessoa que eu vivia caído pelas calçadas de bêbado. Aleluia. Olha aí, papai. Os colegas meus, entre aspas, levavam arrastado, deixavam na calçada. Meu Deus. Eu era uma pessoa usuária de droga. Não acreditava em Deus, Jesus, Eita, igreja, Deus crente para mim. Não valia nada. A irmã Rosângela está aí, hoje nós somos casados. Olha aí, Jesus. Jesus chamou ela primeiro. E ela sempre tinha o desejo de casar. Olha aí, papai. E quando ela falava para assim, Marcinho, vamos casar? Eu falava para ela, com quem? Meu Deus. Eita, Jesus. A tempestade entrou na vida dela. É, pai. Marcinho, tem vontade de tomar Santa Ceia, eu não sou casado, eu não sou isso. Eu falei, não tem nada com isso. É, Jesus. Tinha vez que o inimigo me tomava, Aleluia. quando ela começava com essas conversas de igreja, convidava eu para a igreja, vamos para a igreja, vamos casar. O inimigo me tomava e eu falava para ela assim, ó, escuta aqui. Se você quiser viver essa vida aí, você viva. Mas você tem em mente uma coisa, eu nunca vou casar. Eu nunca vou ser crente. Eu nunca vou entrar numa igreja. Eu nunca vou tocar na gravata. Deus fiel, aleluia. Hoje em dia, com um pouquinho de experiência. Mas quem ora a Deus, irmão, jamais sai com as mãos vazias da presença. Eu creio, irmão, que Deus olhava lá de cima e pensava assim, né? No palavreado nosso. Coitado, sabe de nada. Verdade. Sabe de nada, inocente. Desse jeito. Você não sabe quantas orações tem chegado aqui. No momento certo eu vou tocar. Mas era dessa maneira, irmão. Mas a tempestade veio. O barco da irmã Rosângela quase estava afundando. Porque o temporal veio forte. E ela com desejo de tomar Santa Ceia, participar com as irmãs do círculo de oração. Desejo de casar, como o desejo das mulheres que não querem, né? Hoje o maior desejo é casar, ter filhos. Aleluia. Hoje em dia tá meio escasso, irmão. Hoje em dia a turma não quer muito, não. Verdade. É, mas há 25 anos atrás, 30 anos atrás, né? As mulheres eram mais casar, constituir família. E ela fala, vamos casar. Eu falo, com quem? Em casa, meu filho? Não sei Aleluia, comigo. Deus. Não sei comigo para casar. Glórias a Deus. Só que muitas pessoas estavam orando para mim já. Deus Muitos irmãos, muitas irmãs. é fiel. Na igreja, antigamente, tinha um caderno lá na entrada, assim. Caderno da oração. Antes de você entrar do Albalgeiro, você escrevia o nome ali da sua família, da sua família inteira, do marido, do amigado, do cônjuge, de tudo. Deixava ali, caderno da oração. Aí, antigamente, né? Antes de encerrar o culto, pegava aquele caderno, apresentava a Deus, o que Deus ia operar. Olha aí, Jesus. E toda a igreja que a irmã Rosângela passava, Glórias a escrevia o Deus. meu nome no caderno de oração. Dessa maneira. E o inimigo furioso. Meu Deus. Vamos casar? Não vou, nunca vou casar. Eu sei que tem um culto hoje de varões lá na igreja lá, né? Vai voltar para os homens, vamos lá, nunca vou na igreja. Eu nunca vou ser crente. Eu nunca vou pôr terno e gravata. Esse negócio de crente é loucura. Ah, isso é bobeira. Meu Deus. Que isso aí não existe, não, que Deus que existe. Que Jesus Cristo, que isso aí é bobeira. É. Pai, olha aí. Até que para resumir, irmão, enquanto a irmã Rosângela estava lá na igreja, Deus estava operando na minha vida lá em casa. Olha aí, Deus. Que eu era Glórias a rebelde. Deus. Eu Aleluia. era rebelde, Meu revoltado. Deus. Eita, Jesus. Só que a irmã Rosângela tinha um CD lá, na época eu tinha comprado um Glória a aparelho de Deus. som, que era aquele carrossel. Primeiro que saiu 3 CD. E a irmã Rosângela tinha um CD lá que às vezes eu chegava do serviço e estava tocando. Porque se eu chegasse lá e, né, eu não deixava tocar. Eu já desligava.
causa dos louvor, era louvor, né? Antes eu falava que era música de crente. Então eu desligava. Se eu estivesse escutando, eu já chegava e desligava. É treva pura. Aí eu desligava. Só que daí, irmão, tinha vezes que eu chegava na rua, bem apertado e ia direto pro banheiro. Aí eu escutava uns trechinhos. E era um único CD que ela tinha, que era da Noemi. Glórias a Deus. E esse louvor marcou minha vida. Marcou. Glória a Deus. Aí a irmã Rosane começou a ir para a igreja. Aí o Espírito Santo fazendo uma obra na minha vida. Aí eu pegava o CD e colocava lá no aparelho. Aí eu escutava o CD da Noemi e bem naquele louvor, irmão. Um louvor que me marcou, que me chamou a atenção foi esse. Aquele assim, pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva. Jesus me deu vida, fez tudo mudar. E um dia eu pensei que eu estava ficando louco, estava sozinho em casa. A irmã Rosane tinha ido para a igreja. E bem nesse pedaço, o refrão desse louvor, quando começou, pássaro ferido. E hoje eu entendo, né? O Espírito Santo parece que sentou do meu lado e falou assim, ó, você está dessa maneira. Você é um pássaro ferido. Você está sem direção na sua vida. Mas se você me aceitar, deixar eu entrar na sua vida, eu sou poderoso para mudar. Olha aí, papai. É igual para resumir. Passou-se um tempo, mas um dia eu chegava na porta da igreja, não conseguia entrar. Ficava do outro lado da calçada. O culto lá, e glória a Deus, os irmãos glorificando, exaltando, e louvor, e palavra. Aí eu comecei já a chegar do outro lado e ficar de frente. E Deus trabalhando. E o inimigo segurando e Deus trabalhando. Inimigo segurando e Deus trabalhando. Eu nem ia na porta da igreja. Aí já comecei a ir. Eita Deus. Ficava lá do outro lado. Aí o obreiro que tinha visão, aí chegava lá, abraçava eu, convidava eu. Não, um dia eu entro. Cigarro, fumando cigarro na porta da igreja. Mas estava lá na porta. Teve um dia que falou que Deus falou assim, é hoje. Eita Deus. Tremendo. Acabei de fumar, jogar a bita de cigarro fora. Tudo marcado, tudo sincronizado. Deus é perfeito. Verdade. Aí o obreiro pegou do outro lado, foi lá, abraçou. Vamos lá. Não custa nada, você já está aqui mesmo. Você já está de frente aí, vamos lá. Senta no último banco ali, pode ser, vamos lá. Você vai ver. Deus te ama. Eu com muito custo, irmãos, lá na frente com as irmãs. Eu sentei no último banco. Entrei pela primeira vez na minha vida na igreja. Mas, Meu Deus. para quem disse que nunca ia ser crente, Olha aí, Deus. nunca ia entrar dentro da igreja, Deus. sentei no último banco. Deus tremendo. Tinha uma irmã, eu lembro até hoje, uma baixinha assim, Esse Deus trabalha. ministrando a palavra. Eu fiquei lá, a irmã Rosane olhou para trás, viu que eu estava, porque foi um alvoroço, não me conheceu lá no bairro. Viu que eu, misericórdia, só para os irmãos terem uma ideia. Eu, quando os vizinhos, né, sempre de manhã, sai, varrendo a calçada, abre a janela, conversando com o outro. Quando eu saía para fora, sabe o que eles falavam? Abriu a porta do inferno. Meu Deus. Soltaram o bicho. Eu dava pedrada na janela dos outros. Meu Deus. Crente, teve um irmão que foi corajoso. A irmã Rosane convidou ele para ir lá em casa para fazer uma oração. O irmão entrou pela porta da sala da frente, eu pulei o muro e saí para fora. Depois eu falei para a irmã Rosane, olha, eu vou... Glórias a Deus. Próxima vez que você fazer isso, eu não Aleluia. mato você, mãe. Não quero saber de crente aqui em casa. Nem música de Meu crente eu Deus. quero aqui em casa. Era terrível. A água estava enchendo quase o barco. Mas a irmã Rosane sempre despertando Jesus, sempre despertando Jesus, sempre despertando Jesus. E Jesus entrando na guerra. Até que eu aceitei Jesus, irmão. Eu escuto, aceitei Glórias Jesus, a fui lá Deus. na frente. Deus somou aquela irmã e começou a falar assim, filho, sabe por que você está aqui? Muitas orações chegaram até o meu trono de glória e de poder. Eita glória, olha aí, Jesus. E hoje eu desço para falar contigo. Meu Deus. A partir de hoje tu serás o meu filho e eu serei o teu Deus. Olha aí, Jesus. Deus A partir de maravilhoso. hoje eu mudo a trajetória da sua vida. Olha aí, Pai. Hoje eu mudo o quadro da sua vida. Meu Deus, meu Deus. E te digo mais. No tempo determinado, ainda vou te levantar para pregar a minha palavra na Glória a face Deus, dessa olha aí, terra, Jesus. porque eu sou Deus. Irmão, para resumir, eu não sabia nem o que era a Bíblia.
Eu não sabia de nada, mas Deus fez a promessa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. E olha para ver onde eu estou hoje. Meu Deus. Para o homem que falou que nunca ia casar, nunca ia ser crente, nunca ia entrar dentro de uma igreja, nunca ia pôr terno e gravata. Hoje, já dirigimos igreja. Glória a Deus. Não só uma, mas mais de 4, 5 Glória a Jesus. na direção de congregação. Casamento, já fui padrinho de uns 10 casamentos. Glória a Deus. Casamos. Hoje nós somos até avós. Meu Deus, olha aí, Senhor. Meus filhos, graças a Deus, todos na presença do Senhor. Meu Deus. Todos que eu digo assim, é 2. Né? Eu tenho um casal. Graças a Deus. Mas meu filho já é casado, minha filha já é casada. Aleluia. E agora tem os netinhos. E a minha netinha com o meu netinho também já começaram a É louvar. assim que Deus Do faz. jeito deles. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Conheça o Senhor Jesus Cristo a cada dia mais. Esse que repreende o vento e o mar, e é aquele que salva famílias, que liberta famílias, que transforma famílias. O homem mais duro de coração que seja, ele liberta, ele transforma e muda o quadro da vida desse homem Aleluia, Deus. e dessa mulher. Ele é Deus, ele é Senhor de todas as coisas. E o Senhor, eu estou aqui. Isso eu falo em alto e bom som para qualquer um que seja. Eu posso dizer, e você também, em alto e bom som, Jesus existe de verdade. Aleluia, Deus. Olha aí. Deus é Deus. Eu creio, Deus. Ele é um Deus que, olha, se for preciso, ele muda céu e terra. Ele abala as estruturas, mas que ele faz. Deus Um amado. milagre acontece, porque ele é Deus. É Deus. Para encerrar, sabe qual foi o meu encontro que eu estava falando para os irmãos de mais perto? Que eu era muito incrédulo. Depois de eu ter aceitado Jesus Cristo e ele ter feito a promessa que eu ia pregar, eu falei, Senhor, mas a minha oração foi sincera. Eu falei, eu não conheço o Senhor. Não sei como o Senhor age, não sei nada. Eu até que eu acredito, porque, né, depois passei a conhecer um pouquinho. Aí eu fiz essa oração no meu quarto, assim, e dormi. Eita, Jesus. Tinha aceitado Jesus Cristo. Para ver como é que Deus é Deus. E hoje eu até brinco. Para muitos homens, né? Eu falo de homem porque a gente está aqui. E porque o homem é mais duro de coração muitas vezes, né? Verdade. E eu sempre falo, irmã, eu dou essa receita para os irmãos. Fala para Jesus se revelar para ele como se revelou para mim. Aí os irmãos vão entender agora porque eu vou falar. Aleluia, Deus. Aí eu falei com Jesus, falei assim, irmão, não conheço, senhor. Irmãos, eu dormindo, depois, sabe quando você acorda do nada, assim? 2 horas da manhã, 2h30? Você conhece o quarto que você dorme? O quarto que a gente dormia lá, tem o forro e depois é o telhado, você sabe disso. Aí eu despertei, fui no banheiro e deitei de novo. Eu deitei assim e fechei o olho. Quando eu abri, no meu quarto não tinha o telhado. Olha aí, Deus. Eu falei, ih, eu tô ficando louco. Aí eu fiquei, bateu medo, né? Falei, mas que isso? Aí eu fechei o olho a segunda vez. Falei, não é possível, eu tô enxergando coisa. Fechei o olho a segunda vez. Quando eu abri, irmão, o quarto não tinha telhado. Olha aí, Jesus. Aí nessa segunda vez que eu abri o olho, o quarto não tinha telhado, eu olhei pra cima, tinha uma bola de fogo. Meu Deus. Lá em Olha aí, cima, Pai. assim, eu vi o céu estrelado, Aleluia. uma bola de fogo lá em cima. Eita, Deus. Ah, mano. Essa bola de fogo veio descendo assim numa velocidade e entrou dentro do meu corpo. Glórias a Deus. Entrou dentro do meu corpo. Aleluia. Quando entrou dentro do meu corpo, essa bola de fogo tirou uma sombra preta lá de dentro. Eita glória. Ele foi levando até no alto assim. Meu Deus. Aleluia. Deus. Eu vi as faíscas. Meu Deus. Eu ouvia eu gritando. Meu Deus. E eu olhava do lado, Deus me arrebatou em espírito. Eu olhava ali assim de cima, meia altura, eu olhava meu corpo deitado na cama, a irmã Rosane dormindo do meu lado, e eu vendo toda essa visão. Essa bola de fogo entrava dentro do meu corpo por 3 vezes. Entrou a primeira, entrou a segunda, tirou essa sombra preta. Essa sombra preta voltou. Essa bola de fogo subiu mais para cima e aumentou.
Mas ela veio numa velocidade, irmão. Eu sentia tudo isso. Eita, Jesus. Eu ouvia eu gritando, Meu Deus. sacudindo. E eu via, irmãos, eu deitado do meu lado. Não estava vendo nada. Tá, glória. E essa bola de fogo, a terceira vez aumentou e veio, irmão. Do jeito que ela veio, pegou com a sombra preta e levou. Quando ela levou, se até uma certa altura, eu só escutei aquela explosão. Bah! Olha aí, Eita, Jesus. Deus. Aleluia, Irmãos, Deus. Glórias a Deus. Quando eu voltei em mim, eu estava segurando assim o lençol na cama. Ah! Meu Deus. Olhei do lado, irmãos, ela roncando. Eu pensei comigo, eu morri, essa mulher não vi. Meu Deus, olha aí, Pai. Aleluia. Como Deus é Deus de confusão, não vai deixar a gente sem entender a revelação. Verdade. Na época, minha sogra morava no Santo Antônio, na Capelinha, irmã. Sabe onde que é? É um pouquinho distante. Na mesma madrugada, tinha acabado de aceitar Jesus. Na mesma madrugada, Jesus estava revelando para ela lá que tinha 2 Marcinhos. Um Deus já tinha colocado por lá de fora. Olha aí, Deus. O velho homem Deus tinha colocado por lá de fora. Tanto é que ela chegou no outro dia cedo em casa apavorada. Glória a Deus. Aí nós fomos falar com o pastor José. Deus te livrou do velho homem, agora você é um novo homem. Olha aí, O Jesus. que ficou aí é o novo homem. Glórias a Deus. Agora é Deus que vai tratar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai encaminhar. Então, irmãos, não desista, porque Deus não desiste de você. Não desista de sonhar, não desista de confiar, não desista de desacreditar. Deus existe, Ele é poderoso. Continue buscando, desperta Ele a cada dia na sua vida, que você vai ver o milagre que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, no meio da sua família. Aleluia. Eu creio, Deus. Glórias a Deus. Busca Ele, irmão. Peça para Ele te usar no ministério grandemente, poderosamente, porque Ele faz, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Coisa linda. Conheça mais Jesus de perto, chegue-se a Ele, Ele vai chegar a você. Aleluia. Deus. Então, irmãos, fiquemos com essa palavra. Ele já nos chamou para o outro lado. Nós agora pertencemos ao outro lado, o lado da luz, o lado do sol na terra. Graças a Deus. Aleluia. Somos nós. Nós dizemos a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está no nosso barco. Glória. Mesmo que a tempestade, quando der sinal para você, ela estiver perto, não deixe ela chegar perto de você. Meu Deus. Glória a Olha aí, Clame, papai. desperte Jesus antes. Não queira sofrer a consequência de uma tempestade, um temporal ou um grande problema surgir na tua vida. Não precisa disso. Glórias a Deus. Desperta Jesus antes que a chuva caia e o grande temporal chegue. Desperta Ele. Quer conhecer mais Ele? Todo-Poderoso. Peça para Ele se revelar para você. Olha aí, Jesus. Tem alguém que você conhece? Aí que eu dou a receita. Tem alguém que você conhece com coração duro? Fala para Jesus se mostrar para ele. Ou se mostrar para ela. É, Deus. Fala, que você vai ver o que Deus vai fazer. Verdade. Essa pessoa dura, às vezes é violento de palavra. Duro de palavra. Quando Jesus se revelar para ele, se revelar para ela, vai chegar. Nossa, eu tive um sonho meio terrível essa noite. Negócio, não sei se é sonho. O negócio parecia tão real. Aleluia. Aí você vai perguntar, mas que sonho que era esse? É Deus. Eu não sei, eu sonhei com um anjo, estava passando perto, cortando uns laços, arrebentando as correntes, e ficou parado perto de mim com aquela espada de fogo. Eu pensei que ia morrer. Aí você vai falar, sabe o que é? É Jesus te chamando para a obra dele. É Jesus chamando você para a casa dele. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Jesus quer te transformar. Irmão, nós precisamos se levantar e tomar um posicionamento para as coisas acontecerem na nossa vida. Olha aí, É Jesus. Deus. Essa No nosso maneira. meio, no meio da nossa família. Glórias. Ana só obteve o milagre dela, por quê? Porque ela mudou de atitude. Verdade. Ela ia no templo, ela estava lá, estava orando, estava buscando. Mas quando ela falou assim, não, se o Senhor me der, ao Senhor eu darei. Olha aí, Jesus. Deus assinou embaixo o milagre dela. Glória a Deus. Então tem coisas que a gente tem que mudar a estratégia. Verdade. O vento chegou no barco, a água estava enchendo. O que eles fizeram? Mudaram a estratégia. Vamos despertar Jesus, É velho. Deus, essa maneira. Ele está aqui, vamos despertar ele. E obteram o milagre deles. E contemplaram um grande milagre na frente Glória a deles. Deus. Vamos Aleluia. colocar de pé, irmãos? Quero orar junto com os irmãos? Oh, aleluia. Coisa linda, Deus. Tremendo. Meu Deus. Senhor.
Quero orar com você juntos nesse momento, pela tua causa, pela minha causa. E eu creio que Deus é poderoso. Eu creio. Eu creio. E eu creio que você crê também. E se você crê de todo o seu coração, você vai sair com o seu milagre aqui nesta noite. Porque Deus é Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha entrar com providência na vida de cada irmão, de cada irmã. Aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais, ó Pai. Entra na vida desse homem, entra na vida desta mulher, entra no meio da família, Senhor. Toma esse jovem em tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera um milagre, ainda que ele não acredite no Senhor, mas o Senhor existe, Pai. Entra com providência na vida dele, entra com providência na vida dela. Dai livramento, Senhor, liberta nessa noite, cura nessa noite, transforma nessa noite, Pai. E como servo do Senhor, eu profetizo sobre a tua igreja que aqui está nessa noite. Eu profetizo milagre, eu profetizo bênção, eu profetizo mudança, eu profetizo que as coisas vão ser colocadas tudo no lugar novamente para a glória do teu nome. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo salvação. Em nome de Jesus, receba a tua cura, receba o teu milagre, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite.